Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso Lab GNU, Lab GNU, hashtag número 70. O nosso Lab GNU acontece aqui todas as terças-feiras a partir das 19 horas, a gente chega aqui por volta disso, começa a bater papo e é nessa linha. Hoje é 15 de fevereiro de 2022 e nós estamos aqui na sala de videoconferência do software livre Jitsi, na instância que é mantida aqui pelo nosso colega, nosso amigo Luiz Leal, a instância chamada Mal Amanhado, e que você consegue acessar usando aí o seu navegador de web, acessando o endereço creteu.com.br/labgnu. Se você estiver curtindo e quiser colaborar aqui com o nosso canal e o nosso trabalho, tem aí as formas de colaboração financeira, no meu Pix, no Nubank, no PagSeguro ou no PicPay, ou ainda se você tiver condições e achar que a gente merece, existe a possibilidade de você fazer esse apoio de maneira recorrente na nossa campanha no Apoia-se. Então, apoia.se/curso GNU. Muito obrigado a todos e todas que estão colaborando aqui com esse canal e com este trabalho, que você, se não tiver condição de fazer uma colaboração financeira, pode fazer outras formas de colaboração. Participar aqui ao vivo é uma delas. Então eu quero agradecer ao Atenágoras, ao Igor, ao Juca, ao Fábio, ao Braulio, ao Choride, ao Luiz Carlos, ao Fellow Jitzer, e o Tiaguito e outra pessoa, o Rony, que eu não estava vendo o nome aqui, e mais uma pessoa que está aqui, que é o Nilson. Não poderia faltar o nosso aluno, colega, amigo Nilson, né? Então, muito obrigado a todos que têm colaborado aqui, vindo participar. E você pode colaborar divulgando, passando para frente, né? Ou como diz o nosso humorista, que eu de novo vou esquecer o nome dele, não é possível, eu lembro o nome dele, vou falar o nome dele aqui e esqueço, que é espalhe o boato, né? Então espalhe aí para todo mundo, quem sabe quanto mais gente aparecer por aí, melhor vai ser a coisa, né? E se você tiver com dúvida, me procura aí nas mídias sociais, eu sou @Creteu, e sempre convido a todos e todas a virem participar do nosso grupo de apoio lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. E aliás, eu quero começar falando justamente disso, é do grupo Curso GNU lá no Telegram. Eu tenho notado ultimamente que eu participo não só deste grupo, mas de uma porção de outros grupos correlatos à tecnologia, ao GNU Linux, embora alguns se chamem apenas pelo nome do kernel, né? Linux isso, Linux aquilo, mas a gente está falando do sistema operacional e não do kernel apenas, né? Mas eu tenho notado algumas coisas ultimamente com muita intensidade, uma forma meio enviesada de perceber o que seriam esses grupos, né? No caso do curso GNU, a gente procura ter um grupo ali saudável, inclusivo, respeitador das diferenças quaisquer que sejam, mas mantendo certos valores éticos. Que valores? Os valores que a gente expressa aqui o tempo todo no curso GNU e em outras comunidades também, como por exemplo na comunidade DebXP, que são os valores relativos ao software livre, né? Então a gente não está discutindo e nunca discute os valores do software livre. Isso a gente já tem como princípio, né? E assim uma porção de outros princípios. O principal deles é que o grupo do curso GNU não é um grupo de suporte gratuito 24 horas por 7, né? 24 por 7. Não, não é. É um grupo de pessoas que procuram se ajudar mutuamente, né? Então, a ideia no nosso grupo, ao responder perguntas, ou ao fazer perguntas, é a tentativa da construção do conhecimento com senso crítico e tudo mais, né? Então, não podemos esperar, e não sou só eu que responde lá, um monte de gente colabora, não só os administradores, a quem eu quero agradecer, mas todo mundo que participa lá responde pergunta, sempre com este objetivo. Para que todos que participem estejam lendo, às vezes não viu o problema, não faz parte, não tem o problema, mas aprender e ir desenvolvendo então essas
técnicas de resolução de problemas, né? Portanto, a visão que a gente quer passar ali é uma visão da colaboração, da construção coletiva do conhecimento, que é, dentre tantas outras coisas, um dos princípios do software livre, né? O princípio do software livre de conseguir com que o usuário tenha controle sobre a sua computação, né? Então a gente aqui trabalha nesta linha, né? E a gente vê aí num monte de outros grupos outro tipo de comportamento, né? Eu percebo que no nosso grupo, felizmente, e também por conta do trabalho de todos os administradores, as pessoas vão conseguindo compreender, né? E a gente muito raramente tem algum episódio que a gente precise intervir de uma forma mais drástica, né? Mas é muito diferente de outros grupos, né? E eu acho que isso, de certa maneira, é emblemático, né? É sintomático do tempo em que vivemos, né? Um tempo de muito individualismo, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito de brincar em vários grupos, né? Porque a gente vê isso, a pessoa vai lá e coloca uma pergunta. Ela coloca uma pergunta, muitas vezes mal elaborada, então eu percebo, inclusive, e a gente tenta fazer isso no curso GNU, é ajudar as pessoas a conseguirem elaborar melhor as suas perguntas para facilitar a conseguir ajuda, né? E, inclusive, dentre essas coisas de conseguir ajuda, é importante perceber que aquela pessoa que vai te ajudar, ela precisa ter empatia com você e com o seu problema. Então, quando você chega num grupo e diz, olha, eu... Não pode ter preguiça, sabe? Tem que chegar no grupo e dizer, olha, eu estou querendo fazer isso, eu já fiz tal coisa e obtive tal erro, né? E será que alguém teria aí condição de me ajudar? Né? Boa tarde, boa noite, tudo isso é bem-vindo, não como uma única mensagem, né? Mas nessa linha, passando as informações para conquistar o interesse daquele que vai ajudar. Mas esse apoio todo que acontece neste grupo e em outros é voluntário, né? Ninguém paga para participar desses grupos, não é essa a concepção, né? Mas parece que há pessoas que entendem isso diferente. Então a gente vê a pessoa manda uma mensagem, 5 minutos depois ela repete a mensagem, ou se não ainda manda alguém, né? E aí eu sempre respondo a esse tipo de pergunta como eu respondo assim, olha, chama a gerência aí que não estão cumprindo o contrato de SLA, né? O contrato de nível de suporte, né? Como se as pessoas ali naquele grupo tivessem a obrigação de ajudar aquele que está precisando de ajuda. Tudo bem, todo mundo que participa com o espírito de ajudar, se tiver disponível, vai ajudar, mas essa disposição tem que ser completa, né? Não basta, por exemplo, que eu saiba responder a pergunta. Eu tenho que saber responder a pergunta, eu tenho que estar disponível naquele momento, porque as pessoas que participam do grupo participam muitas vezes fazendo outras atividades, estão no seu trabalho, estão no seu lazer, enfim, e nem sempre as pessoas têm disponibilidade, né? Então, quando a pessoa tem disponibilidade, ela vai lá e gasta o tempo. E essa é a ideia de um grupo, mas tem muita gente que ainda não percebeu isso, né? Uma coisa que reiteradas vezes a gente tem de fazer, alguém faz uma pergunta, aí uma pessoa tenta ajudar, outra pessoa tenta ajudar, e assim a coisa vai indo, lá pelas tantas a pessoa, olha, eu consegui. Hoje mesmo já aconteceu isso, a gente vai orientando nesse sentido, né? Poxa, que legal que você conseguiu, então conta para nós aí o que você fez, porque é importante perceber que você, qualquer que seja a pessoa, não é exclusivo da história, né? Como o objetivo é a construção do conhecimento, é interessante para as outras pessoas que participam do grupo saber que alguém teve um problema tal e que a forma de resolver aquele problema foi uma determinada forma, porque assim mesmo sem passar por esse problema, a gente vai juntando e construindo essa base de conhecimento que pode servir lá para frente, né? Outra coisa que eu acho aí sim também muito grave, que tem um pouco a ver com tudo isso, com o tempo que vivemos, é a condescendência por parte de alguns administradores desses grupos para com pessoas escrotas, para o escrotismo, para pessoas que não têm nenhum desses compromissos, né?
E aí a gente percebe que em nome de não haver treta, né, no grupo, naquele outro grupo, qualquer coisa acaba sendo liberada, né, e o que é muito ruim, né? E eu acho que isso nos traz uma reflexão que a gente precisa sempre estar atento a ela, fazer essa reflexão, que é o famoso paradoxo da tolerância, né? Que é um assunto bem interessante, mas que a gente tem visto muito nesses grupos, né? Se a gente é tolerante com o intolerante, o que termina acontecendo é que a intolerância vence, né? Então a gente que é tolerante, que quer ser inclusivo, precisa aprender a ser intolerante com quem não é tolerante, que é para expulsar essas pessoas dos grupos, para que essas pessoas não se sintam à vontade para despejar todo o ódio, a estupidez, a intolerância, né? O que é muito diferente do desconhecimento, da ignorância que todos nós temos, né? Então, desconhecer um assunto, então quando alguém chega, por exemplo, no curso GNU, uma pessoa que está começando a aprender e tudo mais, ela, óbvio, não é esperado dela que ela saiba, não é esperado dela que ela saiba a melhor forma de fazer a pergunta, não é esperado dela que ela saiba a melhor forma de fazer as coisas, não. E para isso todos somos tolerantes no sentido de explicar, orientar e ajudar, né? Agora, quando a pessoa chega com uma visão que é completamente distorcida disso, que vem para fazer confusão e tudo mais, a gente tem realmente que colocar para fora, para deixar o grupo saudável para quem quer participar. Porque o que eu percebo em muitos grupos é que os administradores não têm percebido que se essas pessoas vão entrando no grupo, elas vão afastando, tirando o interesse das outras, que seriam muito mais salutares para o grupo. Então os grupos acabam se transformando numa coisa ruim, desagradável, né? Então a gente tem trabalhado, infelizmente, lá com os nossos 1.100 e alguma coisa participantes no curso GNU, a gente está conseguindo isso com todo o trabalho aí dos administradores e com a colaboração das pessoas que estão fazendo parte aí do grupo. Muito bem, vamos lá para os papos então, né? E aqui dentro dos papos, tem um deles aqui que fala sobre uma pergunta aqui do Tiaguito, porque o Atenágoras, que está aqui conosco na sala, fez uma brincadeira aqui, né, por conta da gente estar falando sobre o Temate, que é essa ferramenta que a gente usa para compartilhar aí o terminal, né? E a pergunta foi se ele ia poder digitar alguma coisa aqui no meu computador e tal, e aí ele brincou e falou assim, que tal um su seguido de um rm-rf barra, né? Então, um rm-rf barra, né, que é um comando. RM é um programa, né, um programa que remove o conteúdo de arquivos ou diretórios. Passado com esse parâmetro "-r", essa remoção é recursiva, portanto vai remover todos os diretórios, todos os subdiretórios dentro dos diretórios, todos os arquivos dentro dos diretórios e subdiretórios, ou seja, tudo. Indo o F é para que isso seja forçado, ou seja, não vai nem ter interação, não vai ter quer apagar, não quer apagar, vai ser tudo de uma tacada só. E como a gente manda apagar a partir do barra, o barra é o ponto inicial, é o diretório chamado diretório raiz, o root, né, o ponto inicial da árvore da estrutura de diretórios de um sistema Unix-like, né? Então, portanto, isso apagaria tudo, né? Todo o conteúdo do disco, misturado com processos, com tudo que tiver, apaga tudo, né? E, de fato, isso vai promover que o sistema deixe de funcionar, né? É curioso isso, né? E aí, inclusive, me remete ao comentário aqui do Tiaguito, né? Que pergunta se esse comando é perigoso, né? E aí me dá a oportunidade de dizer que eu não entendo o que seria um comando perigoso, né? Eu acho que perigoso é usar software não livre. Isso é muito perigoso, porque a gente não tem controle sobre o que está acontecendo no nosso computador. Agora, quando a gente usa software livre e sabe o que está acontecendo no nosso computador, se a gente tem condição, tem autoridade de conseguir a toda poderosa rutinha, né, o usuário root, usuário que tem ID 0, significa que nós podemos fazer o que nós quisermos
com o sistema, né? E isso significa que entre as coisas que a gente pode fazer com o nosso sistema, também está a de destruir o nosso sistema, de apagar coisas que são imprescindíveis para o nosso sistema funcionar. E aí é que eu acho que é bem interessante de se perceber a diferença entre um sistema operacional GNU ou qualquer outro Unix, qualquer outro não, porque o Android não é assim, né? O Android, o usuário via de regra, por questões de default, do padrão, né? Não é o usuário root, não é o usuário de ID 0, não é a toda poderosa routine. Então esse usuário ele é limitado, né? Ele não tem controle sobre o que está acontecendo lá, tanto sob o ponto de vista técnico quanto sob o ponto de vista da liberdade, porque afinal no Android está repleto de softwares não livres, né? Mas a diferença que a gente pode sentir, e eu costumo fazer uma analogia a isso, com a janelagem, com o usuário de Windows, com o Windows, né? Que é a existência, e essa existência acontece na cabeça de muita gente, né? É a existência de uma entidade transcendente, né? E a gente vê isso nos comentários das pessoas, né? Aí o sujeito, quando começa a usar o Windows, ele tem, naturalmente, pouco conhecimento sobre informática, sobre o funcionamento do sistema operacional. Daí ele usa o Windows durante 20 anos e ele continua exatamente no mesmo lugar. Ele continua com muito pouco conhecimento sobre informática, ele continua com muito pouco ou nenhum conhecimento sobre sistemas operacionais. Ele talvez tenha conhecimento até espertinho, avançadinho, em mexer na abstração que é o Windows. Mas já começa que a própria percepção do que é o sistema operacional é falha, né? Porque boa parte, se não a totalidade, mas certamente a maioria de um usuário de Windows acha que o Windows é aquela tela que ele enxerga, é a interface gráfica, né? E por não conhecer os componentes do sistema operacional, eles acabam por se habituar a chamar tudo por um nome único. O Windows não fez isso, o Windows não permitiu fazer aquilo, o Windows não aceitou fazer aquilo outro, o Windows não reconheceu tal coisa. Quando esse espírito está impregnado na pessoa e a pessoa começa a mexer com o GNU Linux, então, num primeiro momento, o que é absolutamente natural, e o meu objetivo aqui é apenas esclarecer para que esse espírito possa evoluir, né? Sair dessa amarração. Mas a gente vê muito isso, a gente ouve a mesma coisa, só que a pessoa traduz tudo que ela falava a palavra Windows, ela passa a falar a palavra Linux, que é o nome do kernel usado no sistema operacional GNU, ou um dos kernels usados no sistema operacional GNU. Aqui, por exemplo, eu não uso o Linux, eu uso o Linux Libre, que é uma versão absolutamente livre do kernel Linux. É um fork, não é um fork, é derivado do kernel Linux, né, removido do Linux, tudo aquilo que não é livre, né? Mas muito bem, repare que nesse caso, as pessoas logo que chegam no começo fazem essa substituição, né? Eu diria que isso é uma espécie de sincretismo, né? Imaginando que a realidade de outro sistema fosse igual à realidade de um sistema GNU. E aí elas dizem as mesmas coisas. O Linux não aceitou, o Linux não permitiu, o Linux não reconheceu. Então, uma das coisas que a gente tem que perceber, Tiaguito, é que não existe aqui essa entidade transcendente. É você que está sob o comando. Você é que possibilita que as coisas possam ou não ser feitas. Então, é um uso adulto de um computador, né? Então, a responsabilidade é sua. Você tem grandes poderes e com grandes poderes vem também grandes possibilidades. E aqui não é assim. A relação que a gente tem com o computador é uma relação... Eu queria pedir para o Fellow Jitzer, tá vazando o microfone dele aí, Fellow Jitzer. Aí você abre o microfone quando você for falar, tudo bem? Ô Fábio, você poderia, você que está aí como chefe da sala, entrega aí a chefia para mim também e aproveita e dá uma mutada lá no Fellow Jitzer, que quando ele quiser falar, aí ele vai abrir o microfone e vai ficar ótimo, né? Então, é importante a gente perceber que a gente está sob o controle, né? Então não tem ninguém cuidando, e sim nós mesmos. E é por isso que
esta relação é completamente diferente do que acontece em outros sistemas operacionais. E é por isso que não tem sentido dizer que o Linux, seja lá o que você queira dizer como Linux, né? Mas o kernel, ou o teu sistema como um todo, ele não permite, porque não é ele quem manda. Então não tem sentido ele permitir ou não permitir. Quem permite ou não permite é quem manda. E quem manda? Quem manda é a toda poderosa rotinha. Quem manda é o usuário root. Então é evidente que quando você é um usuário regular, como por exemplo o usuário Creteu, e se o usuário Creteu, eu vou me tornar aqui o usuário Creteu, eu vou até já diretamente ser o usuário Creteu aqui, eu vou acessar uma máquina virtual como usuário Creteu. Vamos lá, usuário Creteu. E vamos acessar a máquina. Estou aqui na mesma máquina, que é uma máquina virtual, que é a máquina Clovis, e eu vou dizer para ele apagar o arquivo /bin/ls, que é o programa que lista o conteúdo dos diretórios. E eu dou o comando, ele diz, olha, esse arquivo está com a marca de proteção, né, para escrita. E você quer apagar ele mesmo assim? Eu quero. E eu aperto um Enter e ele diz aqui, ó, Permission Denied. Aí alguém vai dizer, tá vendo? O Linux não permitiu que eu apagasse o arquivo. Então não é isso que ocorreu, né? Eu sou o usuário regular. E por ser o usuário regular, eu não posso tudo. Quem pode tudo é a toda poderosa rotinha. Mas eu usei um programa que é o programa que serve para apagar e remover. E eu mandei remover. E ele disse que eu não tenho permissão, né? E eu não tenho permissão por quê? Porque a toda poderosa rotinha, ela sim que tem toda a permissão, ela estabeleceu qual eram as permissões deste arquivo. Vamos dar uma olhada? Ó. As permissões deste arquivo, a gente aprende isso aqui no curso, entender quais são as permissões, mas eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Ó. A gente tem 3 conjuntos de 3 letras, ó, que podem existir ou não, que são RWX. R representa a permissão de ler, W representa a permissão de escrever e X representa a permissão de executar. Mas repare que são 3, ó. Tem aqui RWX, depois colado a ele tem R-X, colado a ele tem R-X. E o que quer dizer tudo isso? Esses primeiros 3 itens aqui são as permissões de quem é dono desse arquivo. E quem é dono desse arquivo? É esse primeiro item que aparece aqui, que é o nome do usuário que é dono desse arquivo. E o nome do usuário que é dono desse arquivo é root. O segundo conjunto de 3 caracteres aqui, que aqui está R-X, ou seja, permissão de leitura, não de gravação, mas de execução, diz respeito às permissões de todo mundo que faz parte do grupo que é dono deste arquivo. E o grupo que é dono deste arquivo é esse segundo item que aparece aqui, e é um grupo que tem o nome root, né? E o usuário Creteu não faz parte desse grupo. E o terceiro item aqui é justamente as permissões gerais, ou seja, quais são as permissões daqueles outros tantos usuários que não são o dono, nem fazem parte do grupo que é dono. São os demais, os outros. E as permissões aqui são de leitura e execução. Portanto, se eu quiser ter acesso a esse arquivo, eu posso copiar esse arquivo. Vou copiar. Para copiar, naturalmente, eu preciso ler. Então, eu vou copiar o arquivo /bin/ls aqui para o meu diretório, no local onde eu estou. Então, ponto. Opa, só que eu não pus copiar, né? Eu pus cat. Então, eu mandei o conteúdo, eu concatenei o conteúdo, ele veio parar aqui na tela. Então, vamos pôr aqui, cp. Pronto, copiei. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver que tem o ls aqui. Ó. Acabo de copiar o conteúdo do ls. E esse ls, inclusive, a gente vai ver que as permissões são leitura, gravação e escrita para o dono. E o dono é o Creteu. É por isso que eu posso remover. Ó. Removo o ls sem nenhum problema. Mas aquele outro que tem permissões estabelecidas pelo sistema, aí, né, que já são básicas da instalação do sistema, o meu usuário só tem permissão de leitura e de execução. Então eu consigo ler, copiar o conteúdo e consigo executar, que é o que acontece quando eu digito ls. Né? Então essas permissões foram concedidas pelo usuário root, que é o dono do arquivo. Então, uma vez que eu seja o root, eu vou aqui acessar de novo a máquina virtual e como usuário root, agora eu vou primeiro dar um ls para mostrar que o ls está aqui, listando o conteúdo, e agora eu vou apagar o conteúdo
do LS, ó, e eu apaguei o conteúdo, eu apaguei o arquivo. Então, eu sou a toda poderosa rotinha e eu apaguei o LS. Tanto que se eu rodar LS aqui, ó, não existe o LS mais. Foi apagado, não tem mais LS. Será que eu vou poder continuar usando o meu sistema sem o LS? Bom, no caso dá para usar o sistema sem o LS, mas se fosse algum programa imprescindível, eu não ia usar o sistema. E não há essa entidade transcendental que lá na janelagem chama o Windows não pôde apagar isso, porque isso, aquilo, aquilo. Então quem manda, fica muito claro lá que quem manda é o Windows. É por isso que as pessoas têm uma relação de subserviência. Então elas pedem ao sistema, mas aí o sistema não aceitou. Mas aí o sistema não permitiu. Aqui não. Aqui a gente tem uma relação que é o homem dominando a máquina. O homem no sentido do ser humano, tendo controle sobre a máquina. Portanto, não há ninguém no meio do caminho do usuário root. Ele consegue fazer tudo, como, por exemplo, apagar o LS. Então, agora eu não tenho mais LS nessa máquina virtual aqui. Não posso listar o conteúdo de um diretório desta forma pelo LS, né? Então, eu vou ter que dar um jeito de arrumar isso. Como é que a gente arruma isso? Bom, como isso é um Debian, se eu rodar aqui dpkg-s maiúsculo /bin /ls, eu venho descobrir que o LS é um dos programas que faz parte de um conjunto de programas muito interessantes que está, e nós vamos falar de alguns deles daqui a pouco, que está num pacote chamado CoreUtils, né? Esse pacote chamado CoreUtils tem um monte de programas, e a gente vai inclusive ver, ó, dpkg-l maiúsculo e o nome de um pacote, a gente vê todos os arquivos que aquele pacote colocou nos nossos Debians e derivados. E eu vou concatenar isso com um paginador, que é o less, para que a gente veja isso em várias páginas. Então, ó, o cat está aí, o chgroup está aí, chmod, um monte de programas, cp, date, dd, df, dir, false, ln, mkdir, mv, e um monte deles, ó, inclusive vários que a gente chama de utilitários, como, por exemplo, o cut, está aqui o cut, como, por exemplo, quem mais que eu tenho aqui bem conhecido? O head, o nice, o past, então um monte de programas, né? O tail, né? O unique, o wc e tantos outros, ó, chroot, um monte deles, tem um monte de programas aí dentro do CoreUtils, e muitos desses programas são erroneamente chamados de comandos do Linux, né? Eles não são comandos do Linux. O Linux não tem nenhum comando. Por quê? Porque o Linux é um kernel, e o kernel não tem comandos. A forma é diferente de lidar com isso, né? Mas o LS, no final das contas, está no CoreUtils. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui um apt install e vou instalar outra vez o CoreUtils. Mas olha só o que acontece. Se eu fizer apt install CoreUtils, a minha base de apt tem a sensação que o pacote CoreUtils está instalado, e de fato está. Tanto ele mostra aqui que o CoreUtils já está instalado e está na versão mais recente disponível nos repositórios. E agora? Agora eu vou passar um parâmetro, e eu posso fazer isso de duas formas, ou colocando aqui -- reinstall, ou usando esta outra sintaxe, que é apt reinstall CoreUtils. Desta forma, o pacote vai ser reinstalado, ou seja, novamente vai ser baixado o conteúdo desse pacote, novamente esse arquivo que foi baixado, que a gente vê aqui, ó, CoreUtils _83241 AMD64, que é a arquitetura aqui da minha máquina, .deb, esse é o arquivo do pacote, e esse pacote foi extraído para minha máquina. Desta forma, olha que interessante, voltou o LS. Então agora nós podemos ver que temos novamente o LS, ó. Tá lá o LS bonitinho que a gente havia apagado e que agora a gente buscou de novo no pacote. Então, essa estrutura é muito interessante num sistema Unix. Outra coisa que a gente pode ver aqui, que eu acho que é muito importante da gente ver, apt show CoreUtils, a gente ver que a descrição disso é o GNU Core Utilities, né? Então, esse conjunto de programas é um conjunto de programas que faz parte das ferramentas, né, que são disponibilizadas livremente pelo projeto GNU, né? Então, você já imaginou usar o seu sistema operacional sem usar
esses programas tão importantes e usuais que fazem as coisas funcionarem? Eu creio que não, né? E é por essas e outras que a gente faz uma questão danada de chamar o sistema operacional de GNU, né? Uma delas é essa, e a mais importante, na verdade, a meu ver, é a valorização daquilo que o projeto GNU defende, que são as liberdades essenciais dos usuários. Então vamos lá. Foi também o Tiaguito, não foi? Deixa eu ver aqui os comentários, né? O Juca aqui tem um comentário, né? A cultura de pedir para o sistema, exatamente, né? E que deve vir essa naturalidade com a qual muitos usuários aceitam que o Telegram não permitiu salvar uma imagem, que o programa não permitiu isso, não permitiu aquilo, né? E aí ele quer levar o tema aqui também para um assunto interessante, da anti-feature, né? Da funcionalidade, da antifuncionalidade, né? Exatamente, Tiago, os comandos não são do Linux, porque Linux é o kernel, né? É claro que cada um desses comandos, senhor, você pode falar, não precisa pedir autorização não, mas deixa eu só terminar. Só terminei o negócio do Thiago. Beleza. Então, o que acontece? Os comandos que a gente produz, comando na verdade não é, LS não é um comando, LS é um programa. Agora, eu posso construir uma linha de comandos, um comando, que é um conjunto de coisas, usando apenas e tão somente o nome do programa, como eu fiz aqui. Mas eu também posso usar passando alguns parâmetros, como por exemplo ls-l /home /creteu. Então, o que é o comando? O comando é o ls espaço -l espaço /home /creteu /. Esse é o comando, uma linha inteira que é interpretada por um programa, e neste caso aqui o programa que está interpretando isso, a gente chama genericamente de shell, e neste caso particular é um shell chamado bash. Então o comando é isso, né? ls é um programa que eu construo uma linha de comandos usando o nome do programa e alguns outros parâmetros, né? Então essa é a história. Já o kernel não é esta forma que a gente interage com ele. Como é que a coisa funciona? Para que o LS, que tem uma finalidade específica, a finalidade do LS é mostrar o conteúdo de um diretório, conteúdo ou as informações de um diretório ou de um arquivo, ou de ambos, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu vejo quais são os arquivos e diretórios que estão no diretório que eu indiquei, que é o /home /creteu. Só que diretório é uma abstração, não existe diretório. O que existe no frigir dos ovos é um equipamento, um hardware, que no caso aqui é um disco, né, um HD. Então eu tenho um HD. Para esse HD conseguir ler informações, gravar informações, ele precisa de uma porção de coisas. E quem vai fazer esse meio de campo, intermediar isso, é o kernel, né? Então, assim, para não ser muito extensivo nessa explicação, o programa LS tem embutido dentro dele informações que vão acessar, trocar informações com o kernel, né? Para que o kernel sim faça a parte, digamos assim, mais baixo nível, né? Então, o diretório não existe. O que existe é o disco. E como é que eu chego do diretório para o disco? A gente passa por várias estruturas, como, por exemplo, o sistema de arquivos, que é a forma com que a gente organiza informações, né, de uma forma lógica, para ser gravadas e lidas num disco. Então, o programa LS troca informações com o kernel através do que a gente chama de uma API. São funções que o kernel dispõe para poder ter acesso a essa informação. Então, o LS, ele lista o conteúdo de um diretório, mas ele não sabe o que é aquele diretório. Quem vai efetivamente saber que aquilo está num sistema de arquivos tal, e que aquele sistema de arquivos tal está numa partição tal, e que aquilo está num disco tal, tudo isso vão depender de outras porções de coisas do kernel, como os módulos, o módulo que entende o sistema de arquivos, o módulo que consegue trocar, sabe a forma correta de trocar informações com o barramento ao qual o disco está ligado, por exemplo, um barramento SATA, ATA, ou qualquer que seja, e por sua vez também precisa de um módulo que saiba como as informações devem ser trocadas com aquele modelo de disco em particular, né? Então o kernel, evidentemente, em qualquer sistema operacional, tem um papel fundamental
justamente ele recebe o nome de kernel. Kernel é uma palavra que a gente usa muitas vezes aqui e acha que ela deriva do inglês, mas na verdade ela deriva do latim, né? Que em português é o cerne, né? É o núcleo, é o centro. Então é isso que é o kernel, é o núcleo, o centro, né? Então ele faz o controle de tudo que acontece. Ele é o meio-campo, ele é o intermediário de toda a coisa que a gente faz por aqui. E por isso que não tem comandos, né? Não tem sequer um interpretador de comandos. A gente não interage com o kernel diretamente. A gente interage escrevendo uma linha de comandos, como eu escrevi. E essa linha de comandos, quando a gente escreve aqui e aperta o Enter, o programa que a gente está usando como interpretador, que aqui no caso é o Bash, né, ele vai interpretar esse texto que eu escrevi e vai identificar algumas palavras. E como é que ele identifica essas palavras? Porque o caractere espaço em branco define isso. Então ele identifica que eu tenho a palavra ls, que eu tenho a palavra "-l", que eu tenho a palavra /home, /creteu, /. E a partir disso, ele interpreta, ls é um programa, deixa eu ver onde está este programa. E ao saber onde está esse programa, ele vai passar para o kernel a execução desse programa, passando para esse programa as outras palavras, que são os parâmetros que aquele programa deve trabalhar. Então, fundamentalmente, é essa a estrutura. Diga lá, Shorid. Então, eu vou... vocês conseguem me escutar? Tem algum ruído? Perfeitamente, está tudo limpo. O Fellow Jitser, quando você citou o GNU e outros sistemas Unix-like, ele teve uma dúvida muito interessante sobre a origem desse termo. Então, resumindo muito a história, a palavra Unix, ela... Então, deixa eu ler então a pergunta do Fellow Jitser, né? A pergunta do Fellow Jitser, e obrigado pela tua... porque, de fato, eu vejo lá o terminal, só vejo o terminal, né? O Fellow Jitser diz assim, Unix-like? O porquê desta expressão? Onde surgiu? Sua palavra, Shorid. Ok, então. Resumindo a história, porque os anos 90 foram um período muito caótico, a marca Unix é propriedade do Open Group. Então, basicamente houve o que o pessoal chama de BSD Lawsuits, que foi um período em que a Universidade de Berkeley ela vendia o BSD como Unix, porque ele de fato era um Unix, derivado do Unix da TIT, do Dennis Ritchie, do Ken Thompson. Só que eles não tinham direitos. E aí teve uma série de processos legais contra o CRSO, que é o Departamento de Computação de Berkeley. E por esse medo, até porque não é de fato a marca ela é proprietária, a gente se contém a usar o termo Unix-like ou Unisys. Em tradução direta seria tipo Unix ou como Unix. Para você não afirmar que o sistema ele é um Unix, porque para ele ser considerado legalmente Unix, você tem que ser avaliado pelo Open Group. Então, por questões legais, a gente não usa esse termo. O Unix. A gente não pode falar que o BSD é um Unix ou que o GNU Linux é um Unix. Mas a gente pode falar que legalmente um Mac, por exemplo, é Unix porque eles têm a certificação. É uma questão puramente legal. A gente aqui na conversa não precisa se atentar a isso. É só isso. Verdade. Unix, para ficar ainda mais claro, talvez, é o nome de um sistema operacional, né? E quando a gente fala no GNU, cuja sigla de brincadeira é inclusive uma sigla recursiva, né? Porque GNU significa GNU is not Unix, como está escrito aqui pelo colega Juca, né? Então, a brincadeira toda é essa. O GNU não é Unix, né? O que a gente chama de Unix-like, ou Unisys, ou como o Unix, são sistemas operacionais que têm uma essência de funcionamento similar, que respeita certos princípios técnicos que são similares. Um desses princípios, que tem a ver com o que a gente estava mostrando aqui, é que num sistema Unix-like é muito comum que as coisas todas tenham uma representação como um arquivo. Então, um programa tem uma representação como um arquivo. Isso não está em todos os Unixes, não é, Shorid? Mas aqui num GNU Linux, num GNU Linux, por exemplo, os processos também têm uma representação como um arquivo, e a gente consegue ver esse diretório /proc aqui, por exemplo, que é justamente esta representação, né? Mas tem outras que talvez não tenha aí no seu BSD, mas essa aqui tem no seu BSD aí também, no seu FreeBSD, né? Que é o diretório /dev, né? O diretório /dev
Não é um diretório onde eu tenho arquivos no sentido mais clássico, como planilhas, documentos, imagens e fotos, né? Eu tenho, na verdade, representação de dispositivos, né? E a gente consegue ver aqui, ó, que quando a gente lista o conteúdo de um arquivo regular, ó, repare que o primeiro caractere, que eu não falei dele aqui, ó, em alguns casos é um traço. Isso significa que aquilo é um arquivo regular, como é uma planilha, como é um arquivo de texto, como é uma imagem, como é um programa. Quando o primeiro caractere é a letra D, isso indica que isso é um diretório, ou como o pessoal costuma mais recentemente chamar, uma pasta, né? Mas se a gente olhar esse diretório específico, que é o /dev, a gente vai ver que tem outras letrinhas. A letra C, por exemplo, que identifica um dispositivo do tipo caractere. Essa questão do dispositivo chamado tipo caractere é a maneira como as informações são trocadas com esse dispositivo. Byte a byte, caractere a caractere. Já essa outra letrinha, a letrinha B, indica que esse dispositivo é um dispositivo de blocos, então é um conjunto de bytes que são usados para trocar informações. Dentro deles, ó, eu tenho aqui o /dev/VDA, ó, isso aqui é o HD desta máquina, é uma máquina virtual, né? Se eu olhar aqui na minha máquina, o ls-l aqui no /dev SD alguma coisa, eu vou ver que eu tenho aqui o SDA, que é o dispositivo que representa o meu disco inteiro. O SDA1 é um arquivo que representa, né, um dispositivo da minha primeira partição, o SDA2 da segunda, o SDA3 da terceira, e é um dispositivo de bloco. Diga. Deixa eu contar uma curiosidade. Nessa linha aí, tá vendo que tem um número 8 e depois tem 0, 1, 2 e 3? Uhum. O número 8 e depois o número 0, 1, 2 ou 3 são dois números que são chamados Major Device Number e Minor Device Number, que seria o número maior e o número menor, que identificam o tipo de dispositivo. Então, esses arquivos que estão dentro do /dev, eles são arquivos virtuais que, na verdade, representam um dispositivo de hardware, um dispositivo que tem algum driver, né, do kernel, e o kernel, na verdade, quando você escreve ou lê ou escreve nesses arquivos, ou faz chamadas de sistema usando esses arquivos para referenciar um dispositivo, na verdade, você não está escrevendo no teu HD necessariamente, você está escrevendo por um driver e o driver vai fazer alguma coisa com aquela informação. Exato. Né? Mas agora, qual driver que vai ser usado? Vai ser usado um driver de disco rígido, de storage, de armazenamento, ou vai ser um driver de impressora, ou um driver de alguma outra coisa, sabe? Então, esse número, o maior, é o que identifica qual é o driver. Então, o número 8 seria o driver para essas coisas de armazenamento. E o menor são várias instâncias de dispositivo do mesmo tipo. Como você tem várias partições aí, cada uma delas tem um número secundário diferente. Às vezes você pode ter várias instâncias do mesmo dispositivo. Imagina que você pluga duas placas de vídeo via USB. Você vai ter duas placas que estão usando o mesmo driver, mas que vão ser instâncias diferentes. O driver roda... como se eu dissesse que o driver roda duas vezes, sabe? Ele consegue distinguir que são dois equipamentos eu estou iguais. tentando, inclusive, mostrar alguns exemplos aqui, como esses que a gente viu aqui, né? Eu dei um ls no /dev/tty, a gente viu aqui que o Major é 4 e tem uma numeração que é bem mais longa aqui, né? E assim como quando eu listei o conteúdo dos dispositivos cujo nome fosse vídeo alguma coisa, a gente vê que o Major é 81, né? E o Minor é o 0, 1, 2 para o primeiro dispositivo de vídeo, o segundo e o outro que chama 20, né? Mas o terceiro aí, né? Inclusive esses arquivos, eles podem ser criados manualmente. Tem um comandinho chamado mknode, que ele é usado, dá uma olhada no manual dele. É node sem o E, isso. Ele é usado para você criar esses arquivos especiais. E você pode dizer, eu quero criar um arquivo /dev/baboseira com um nome não padrão, entendeu? Mas se você der para ele o major e o minor correto,
você pode inclusive dar um fdisk/dev/baboseira que ele vai acessar o disco certo, entendeu? Uhum, Porque o que importa mesmo não é o nome do arquivo, o que exato. importa é o major e o minor number. É, É claro que tem uma padronização de nomenclatura, evidente. né? O nome do arquivo, o arquivo em si, ele é uma representação, né? Uma abstração virtual Sim, que possibilita o acesso ao dispositivo. é isso aí. Maravilha. Essa é a estrutura que a gente encontra na maioria dos sistemas Unix-like aí, né? Assim, a gente falou tudo isso só para exemplificar o conceito de que num Unix-like tudo é representado por arquivo. Na verdade, não é tudo, mas a grande parte das coisas É tentam verdade. seguir essa filosofia de ter uma representação no sistema de arquivos. Inclusive num celular a coisa acontece também da mesma forma, né? No celular Android, né? A gente vê, eu já mostrei algumas vezes, mas eu acho que, como diria as rádios AM do passado, né? Na audiência rotativa, né? Então, então vamos ver se eu consigo mostrar aqui, acessando aqui na minha máquina 192.168.15.4. Mas esqueci de dizer a porta, né? A porta eu acho que é 222. E não é? Ou não está rodando? Está rodando, sim. E aqui eu estou num terminal, né? Tem LS, inclusive, né? Se eu rodar aqui TTY, eu vejo que eu estou num terminal que é um dispositivo também, que é o /dev/pts/0. Se eu fizer um eco cifrão 0 aqui, eu vejo que eu estou rodando o SH, né? Se eu rodar aqui, por exemplo, cat/proc/version, eu vejo aqui que eu tenho aqui o Linux, o kernel Linux, na sua versão 3.10 do sistema chamado Lineage OS, né? Então, isso aqui que a gente está vendo aqui é o celular. Eu estou aqui acessando o celular. E no Ô, celular... Cretil, dá para fazer ligação telefônica pela linha de comando? Deve dar, viu, cara? Eu só não sei fazer, né? Porque tudo dá para fazer pela linha de comando, desde que eu tenha um programa que tenha essa possibilidade de interfacear comigo, né? Na verdade, você me deu até a oportunidade de falar uma outra coisa, que a turma fala, o programa gráfico. Não existe programa gráfico, né? Um programa é um conjunto de uns e zeros lá, que está num determinado formato, que fundamentalmente contém lá dentro dele, dentre outras coisas, né? Instruções que o processador vai precisar processar. Agora, existem programas que têm uma interface em modo gráfico e outros que têm uma interface diferente da do modo gráfico. Pode ser uma interface de rede, como é um programa como o servidor SSH, como um programa como um servidor de web e tantos outros. E também tem programas que têm uma interface que é chamada CLI, Command Line Interface, uma interface em linha de comandos, que é o caso de um LS, por exemplo, ou do que a gente vai falar mais para frente aí, não é, Juca, que é o cut, o grep e o sort, né, que foi um pedido Isso. também aqui, né? Então esse aqui é o celular, inclusive eu vou apertar, digitar aqui su, né, como meu celular eu tenho root, vocês não estão vendo aqui agora nesse momento, mas apareceu aqui uma tela no meu celular perguntando se eu quero dar as permissões de root. Eu vou dizer que sim. Então agora eu sou a toda poderosa rotinha, ó, o usuário de ID igual a 0 aqui no celular. Então, estou aqui acessando o celular através de uma conexão SSH aqui na minha rede, né? O celular está aqui na minha mão, ó. Inclusive ele mostra aqui umas telinhas aqui, porque estou rodando um servidor SSH que chama Dropbear, né? E consigo ter esse acesso. Então, tudo o que acontece, inclusive, posso ver os processos que estão em execução, né? O calendário, e se eu fizer aqui um pipe less, ó, não tem less aqui, então vamos fazer um pipe more tem todos os processos, ó, que estão em execução aqui no meu celular, olha só. Tá tudo que está rodando aqui no meu celular. Você talvez não imaginasse, né, que o celular tem a mesma coisa que tem no Linux aqui, no Unix-like, né? Fundamentalmente essa mesma estrutura. Beleza? Vamos sair aqui com exit.
E saímos aqui do acesso ao celular. Muito bom. Então vamos fazer uns exemplos aí do nosso... Deixa eu fazer o básico. Então o Juca disse que vai mostrar aqui um exemplo, né? Não sei se tem mais dúvida com relação a isso que a gente falou. Eu abri já um template aqui. Vamos ver se eu consigo chegar aí. Mandei aí o SSH. Mandou? Tem a versão web também para quem quiser. Se acessar o meu, consegue ver o seu, né? Porque eu vou acessar o seu a partir do meu aqui, né? Beleza. Desde que eu consiga, que não tenha sendo... Não tá fácil, não tá rolando. Tá bem difícil de usar Temate esses dias, né? O Temate I/O tá dando zica, não tô conseguindo acessar aí não. A versão web também? Vamos tentar na versão web, me passa o link aí da versão web. É que a versão web fica pior, né? Por conta da renderização aqui, mas não tem problema, a gente experimenta. Você já me passou o link? Passou. Mesmo a web eu não consigo conectar. Tá difícil. Tá difícil o uso do... Deixa eu vir aqui pro full screen. Vamos aqui pro full screen. Opa! Opa! O que você está aprontando hoje? Hoje nós estamos aqui às voltas com Unix Likes, né? E o Juca quer fazer uma demonstração aqui de alguns comandos que foi perguntado aqui, que é o cut, o sort, o cat. Pronto, consegui chegar aí. Oi, beleza. Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho para ficar melhor aqui na renderização. E acho que um pouco menos. Tá bom, pronto. Aí você pode fazer a sua demonstração aí. Vou fazer a demonstração então. Todo mundo tá vendo a tela aí? Acho que tá ok, né? Sim. Beleza. Tá, deixa eu abrir aqui, beleza. Seguinte, essa semana eu precisei justamente fazer um comando meio longo, assim, concatenando cut, grep, sort, unique, e aí eu acho que pode ser uma forma legal de demonstrar o uso dessas ferramentinhas. Então, resumidamente, o problema que eu tinha era o seguinte: eu já tinha uma linha de comando um pouquinho maior, que eu não vou falar em detalhes, mas simplesmente aceitem, que é essa linha aqui. Eu estava rodando uma... Não tá dando para ver ela toda, viu? Não? Peraí que eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que mudar o tamanho do meu terminal. Provavelmente. Tá, então tem que deixar ele assim. Não? Bom, tá tudo quebrado aqui, né? Tá tudo quebrado aí? Tá. Eita. Tem um monte de letrinha aqui que não dá para ver que isso é uma linha de comando. Se você puder também, já que você está com o PS1 que mostra toda a estrutura de diretório, não sobra nada da linha de comando, né? Manda um CD aí para você diminuir isso, ou muda o PS1 para não aparecer tudo isso. Eu vou ter que mudar o PS1 então, porque tem que ser nesse diretório aqui. Ah, tá. O que eu posso fazer é link simbólico para Devel, GitHub, Felipe Sanches, Font Bakery, chamar só de FB. Beleza. E aí eu dou um CD no FB e estamos no mesmo lugar. Mas não estou vendo nada aqui, viu? Agora sim. Gastando menos espaço. Pronto. Agora sim, né? Isso. Tá. A linha que eu precisava rodar era essa aqui. Pronto, agora dá para ver. Deu para ler tudo, né? Deu. Perfeitamente, né? Tá. Na verdade, eu precisava rodar isso aqui, ó, para todos os arquivos de fontes. Tá, vamos lá desde o começo. Font Bakery, que é o nome do programa. Eu não queria entrar em detalhe no comando em si, porque... Não, não precisa entrar em detalhe, mas tá bom. Font Bakery é o nome do programa, aí esse check Google Fonts é um parâmetro desse programa, menos C é um outro... C também é outro parâmetro do programa aqui dizendo qual é a checagem que eu vou rodar. Menos C é outro parâmetro. Uma segunda. São duas checagens diferentes que eu vou fazer nas fontes. E agora vem essa parte maluca aí. Vem essa parte aqui, que tem os asteriscos, são todos os arquivos de fontes terminados, todos os arquivos terminados em .ttf
dentro de todos os diretórios, dentro do diretório de fontes do repositório do Google, no GitHub lá. Então tem um repositório online que tem todas as fontes tipográficas do Google Fonts, e eu estou rodando em todas as fontes que existem no acervo do Google Fonts uma certa checagem aí com essa ferramenta. E esse "-l" é a mesma coisa que "-log level", diz qual é o nível de severidade das respostas. Então eu quero só as checagens que falharem, tá? Eu não Então, sei se por conta do link simbólico vai rodar esse ponto barra aí. Hein? Ah, verdade. Mas daí a gente faz assim. Vou botar absoluto aqui. Aí, assim. Pronto. Esse é o diretório absoluto. Então, o "-l fail é o seguinte, ele vai rodar as checagens nessas 3.000 arquivos de fontes, e aí os arquivos que não passarem na checagem, ele vai dizer para mim explicitamente qual foi o problema. Os que passarem, ele não vai dar saída nenhuma. Isso é tipo a verbosidade do programa, ele só mostra o que falhar, não mostra o que passar, ok? Então, quando eu rodo isso aqui, é um monte de coisa, tá? E demora, tá vendo? E é muito grande. Como são 3.000 arquivos, e ficou muito grande, por isso que eu coloquei aqui só para efeito de demonstração, só os arquivos que contêm uma certa letra. Vou botar letra H, tá? Então, se o nome da família tipográfica tem a letra H, aí roda, aí vai ser um pouco mais rápido de executar. Não é a colação inteira, mas pro exemplo serve, tá? Então tá aí, tá rodando, e ele tá mostrando a barrinha de progresso, com a letra P é o que passou, a letra W é o warning, F é falha, e S skip, que pulou, né? Uhum. Esse é o resumão do que rolou. Qual que é o problema? Eu não quero saber o relatório completo. Eu quero saber só o nome das fontes que não passaram. Então, apesar desse relatório aí ser super extenso, eu quero filtrá-lo. E para filtrar eu vou usar o grep, tá? Então, antes de mais nada, vou dar aqui um pipe less para a gente ver como é que é a cara do dado cru que o programa gospe. E ele gospe essa coisa feia aí. Esses ESC que aparece aí são códigos de escape que são usados para fazer código de cores, né? Para deixar o terminal coloridinho. Só que o LES não está interpretando isso e está mostrando explicitamente os códigos de escape. Se eu quiser tirar isso aqui, eu posso rodar o programa com -- no color, e aí ele não vai usar cores. Ou usar -R. Hã? Ou usar -R. Ah, ótimo saber isso. Eu não sabia que isso existia, mas que bom. Então tá, essa é uma forma que eu falei pro programa não usar os códigos de escape de cor, e agora eu tô vendo o output só com a cor branco e preto, né? Cor do terminal sem markup de cores. E a gente consegue ver aqui as mensagens que o programa cuspia. Ou a gente pode fazer isso que o Cretil falou, então em vez de usar o no color, eu vou usar ele assim mesmo, que ele vai gerar os códigos de escape, só que eu vou colocar -R minúsculo. R minúsculo para o LES interpretar as cores, é isso? Isso. Ah, que maravilha! Eu não sabia disso, isso é muito bom. Bom, tá aí. Então o LES está mostrando para mim o relatório completo que a ferramenta gera. Mas não me interessa todo esse relatório. Tudo que eu quero é só para cada uma das checagens, tá vendo que ele mostra ali? Google Fonts, check, name, RFN, aí tem em roxinho a descrição do que a checagem faz, e aí a terceira linha é with e o nome do arquivo. Eu quero só aquela linha que tem o nome do arquivo. Então, de tudo isso que apareceu aí, eu quero filtrar só onde tem o nome do arquivo. Então, eu vou dar um grep .ttf, por exemplo. Então, se eu fizer pipe grep.ttf, pipeless, aí ele vai filtrar só as linhas que contêm .ttf. E aí apareceu aí, ó. Tá vendo? Então, esse aí é mais ou menos o que eu quero. Mas, na verdade, eu queria um negócio mais bonitinho, porque eu ia ter que pegar isso aqui e gerar uma lista para copiar e colar lá no GitHub, numa issue que alguém estava discutindo quais são todas as fontes do acervo do Google Fonts que tem esse problema que essa checagem detecta. E eu não quero listar desse jeito sujo, né? Com o nome completo, com o with e tal. Eu queria pegar só o nome da família tipográfica. O nome da família tipográfica é aquela coisa
que aparece ali, ó, barra fontes, barra OFL, barra alguma coisa, que é o nome da família, barra, e depois o nome do arquivo tem também o nome da família com letra maiúscula, né? Uhum. Por exemplo, ali, Baltazar, com letra B maiúsculo, né? Uhum. Daí, hífen regular.ctf. Então eu quero cortar essa linha aqui, e é aqui que a gente vai usar o cut. O cut, a gente pode fazer assim, eu posso dizer qual é o caractere que eu vou usar para cortar. Normalmente, o caractere padrão é o espaço. Então, se eu usar Separador, né? o separador. O caractere separador, que é usado para fazer esse corte, por padrão é o espaço, se não me engano. Eu não sei se é o tab ou o espaço. Acho que os dois. Então, se eu não disser nada, ele vai cortar, por exemplo, o if vai ser um campo e todo o nome vai ser outro campo, entendeu? Só que não é isso que eu quero. Eu quero cortar na barra do arquivo ali. Então, eu faço assim, ó. Pipe cut, menos D. Menos D é para definir o caractere delimitador. Exato. Eu vou dizer que o caractere vai ser a barra. Tá? Menos F, que é o field, que é o campo. Qual dos campos que eu vou querer? Eu quero o campo número 5, sei lá. Que ele começa contando do campo número 1, né? Uhum. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fizer isso aqui, aparece para mim... apareceu lá o GitHub_Google. Porque, na verdade, não é isso que eu quero. O 6 vai ser o seguinte. Vou deixar menorzinho aqui. Não, tá bom assim. Sim, tá bom. Talvez se eu colocar a letra Z, vai ter menos, vai ser mais rápido. Isso. Olha lá. Fonts, né? É o segundo nome de diretório. Aí o 7 é o próximo nome de diretório, depois da próxima barra. Aí achou o nome da licença. Aí o campo 8 é o nome da família, em minúsculo, né? E aí o 9 é o nome do arquivo. Ah lá, o nome do arquivo. Opa, então já tá melhor, né? A gente tem agora só o nome do arquivo. Agora eu quero cortar fora aquele traço alguma coisa. Então eu posso fazer pipe de novo, ou seja, a saída do meu programa, eu usei um pipe para jogar ele na entrada do grep. Aí o grep pegou aquele dado, filtrou, e o dado filtrado foi para a saída do grep e foi para a entrada do primeiro cut. Aí o cut cortou, e aí a coisa cortada, que é só o nome do arquivo, vai para a saída e vai para um novo cut. Vou botar o cut de novo aí. E agora, o delimitador vai ser dessa vez o traço, o hífen, tá? Eu acho que aqui, não sei se eu tenho que colocar uma barra invertida aqui. Ou põe aspas. Ou ele vai entender. Eu acho que ele vai entender aqui, porque não é... O hífen é usado para a gente determinar, especificar flags, né? Uhum. Mas aqui, como ele não está no começo, talvez ele entenda que é um caractere normal. A inexorável certeza do teste nos confirmará em breve. Exatamente. E qual que é o field? Bom, é o 1, né? O field 1 é o primeiro, que é antes do hífen. O 2 seria depois. Vamos colocar o 2 aqui, como ficaria? Ficaria só o resto do arquivo, né? Ó, bold TTF, extra bold TTF, mas não é isso que eu quero o 1, que é o que tem antes do hífen. Inclusive tem uns fontes da sua família aí, ó? De qual família? Sanches. Mas essa aí não é minha família, meu Sanches é com S. Então tá certo. Você sabe que Felipe Sanches com Z existe, e é o nome, ou era, uns 15 anos atrás, era o nome, Felipe Sanches com Z, era o nome do diretor-geral da Microsoft do México. Olha só. E eu sou Felipe Sanches, apesar de me chamarem de Juca, que é apelido, né? Mas Felipe Sanches é meu nome com S, não com Z. E você não é... E eu não sou diretor, presidente da Microsoft. Não. Eu sou ativista de software. Mas o Juca tem vários Grenze aí, né? Tem vários Grenze, é aí que tá. Então o que a gente pode fazer é usar um outro comando que tira as réplicas, que é o unique. O unique, ele vai ver toda vez que tiver dois nomes iguais, ele vai colocar um só. Mas e se não tiver em ordem alfabética? Exato. Se não tiver em ordem alfabética, no caso aqui está. Poderia não estar, né? Poderia não estar. Se não tivesse em ordem alfabética, a gente teria que fazer primeiro um sort e depois um unique. Porque aí o sort
organiza em ordem alfabética, e depois que organizou em ordem alfabética, ele passa o unique. Isso é importante, você primeiro ordenar e depois tirar as repetições. Porque se estiver fora de ordem e tiver repetição fora de ordem, o unique acho que não pega. Não Eu pega. Não pega. Não. Ele só pega repetição consecutiva. Exato. Então primeiro precisa ordenar e depois passar no unique. Então assim seria a solução genérica. Tá aí. Pipe sort para mim. E aí a gente tem finalmente uma lista dos nomes das famílias tipográficas que não passam naquela checagem. De todas as famílias que existem. Bom, aquelas que tem letra Z, né? De todas que tem a letra Z. Aí, como a gente já explicou, eu posso agora tirar, a gente espera um pouquinho. São 3.000 arquivos, mas é rápido. E só enquanto eu estou explicando já vai terminar de executar esse comando. E a gente vai ver que vai dar uma lista grandona de todas as famílias tipográficas do acervo inteiro do Google Fonts que não passam nessa checagem. Demora um pouquinho, mas ele... Tem problema. Então, enquanto isso, a gente pode falar que também tem um sort -u, viu? O que é o -u? Unique. Ah, que legal! Bom, eu vou interromper isso aqui porque não interessa, mas a outra coisa que eu fiz, que eu precisava também, é que eu não queria só essa listinha aí, eu queria a lista com a sintaxe de Markdown usada pelo GitHub, para quando renderizasse a minha issue lá no GitHub, ela renderizasse como bullet points, como listinha com os marcadores de lista mesmo, sabe? Que legal. E aí como é que eu faço? Bom, então vamos de novo fazer o exemplo com mais curtinho aqui, que são só as fontes que tem a letra Z no nome, porque daí roda mais rápido, só para ser didático, né? Vou botar aquele sort -u, que já é mais simples até, que é o sort unique, né? E vou colocar aqui, agora eu tenho uma colinha, porque eu não me lembro de cara. Eu sempre procuro na internet como que faz. É que você não faz como eu, que tem um arquivo chamado dicas NG, né? Que eu chamo de alfarrábios, né? Que a gente vai pondo lá a colinha, né? Mas aqui está a minha colinha. Eu vou colar a minha colinha aqui no final, depois desse pipe, tá? Epa, peraí, colei errado. Peraí. Você colocou o comando todo ele. Não. Vou pegar aqui, Ctrl C ali, e aqui, Ctrl Shift V. Aí, ó. Então, eu coloquei um while read name. O while read name, o que ele vai fazer? Ele vai ler a entrada padrão e vai fazer um loop. Quem vai ler é o read, né? O while vai continuar lendo enquanto tiver a entrada, né? Isso aí é um exemplo de shell scripting, né? Então, ele vai fazer um loop que vai chamar o comando read, que vai... É um comando? Aí eu não tenho certeza. É um comando interno. É um comando, tá. Então, o read name, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse loop, e dentro do loop, o nome name é o nome que será dado ao conteúdo de uma linha do arquivo do stdin, da entrada padrão. Que vem vindo lá do sort -u no final. Então, aquela lista de nomes vai entrar aqui um por vez, linha por linha. Para cada uma das linhas da entrada, ele vai executar esse comando. E o comando está nesse do. Então, do echo. O echo vai jogar uma coisa para a série padrão. Qual é a coisa que ele vai jogar para a série padrão? Esse asterisco, só que eu tenho uma barra invertida para dizer que não é para ele expandir isso. Não é para ser interpretado, né? Não é para ser interpretado como o caractere literalmente falando. Todos os nomes e arquivos do diretório atual, ou qualquer coisa desse tipo, né? É para ser o caractere mesmo, asterisco, porque a sintaxe em Markdown é um asteriscozinho, né? E cifrão nome é o conteúdo da variável name. A variável name foi alimentada pelo comando read, então na verdade é o conteúdo da linha. Então ele vai cuspir asterisco espaço name. E essa coisa vai para um arquivo rfnfamilies.txt, é o nome que eu escolhi para dar para esse arquivo. É um arquivo txt que não existe ainda, mas que assim que eu rodar esse comando, ele vai passar a existir na primeira vez, e depois, como é um loop, deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou remover o arquivo primeiro, que ele já existia, tá? Então vamos lá.
Tá aí o comando, né? O arquivo não existe. No primeira execução de loop, ele vai criar o arquivo e colocar lá uma linha que é asterisco, espaço e aquele nome. Aí ele vai fazer isso várias vezes para todas as linhas do input. Quando terminar, done, acabou. Então vamos executar isso aqui. O maior aí é justamente para fazer a adição, né? O append. Isso, Então, a cada linha vai incluindo no arquivo o conteúdo Se da eu linha. tivesse colocado só um maior, ele iria criar o arquivo e colocar ali aquela linha e acabou. Aí Isso. na próxima vez ele ia criar o arquivo de novo, do zero, vazio, e escrever uma linha e acabou. Ele ia ficar sobrescrevendo o arquivo. Exato. E o maior é o append. Ele redireciona para um arquivo, mas preservando o que já estava lá e colocando no final do arquivo mais coisa. Né? Então vamos fazer isso, porque a gente quer a lista completa. Certo. Rodou isso aqui. Então é a lista completa, nesse caso aqui só com a letra Z. E vamos ver esse arquivo. E agora o arquivo é a lista usando a sintaxe Markdown de representação de listas. E aí eu copiei isso aqui, colei na minha issue e mandei a minha mensagem. O bacana de tudo isso, né, Juca e colegas, é que assim, não existe um programa que faça isso que o Juca acabou de fazer, a não ser que alguém construa um programa, né? A não ser que semana que vem eu mesmo incorpore no PhoneBakery a opção de gerar uma lista de todos os nomes de famílias que não passam em um determinado cheque. Exato. E aí eu embuti essa funcionalidade no programa. Mas por enquanto isso ainda não existe. Mas, independente de existir ou não, a junção desses vários pequenos programinhas e simplesinhos, um concatenado no outro, com filtros, com ordenações, etc., produz uma coisa rapidamente para um administrador de sistemas, um resultado muito específico, né, juntando todas essas pecinhas como num quebra-cabeça, né? Isso é sensacional. E aí o que se chama de shell scripting é você pegar esse comando aqui, salvar num arquivo, botar um cabeçalho de que ele é interpretado pelo bash, setar ele como executável, e aí ele fica com a cara de um programa, porque ele é um programa. É um programa. Ele é um programa muito simples, e é um programa interpretado pelo interpretador, pelo shell, mas ainda assim é um programa, né? Então é isso. E aí você criou um programinha em Bash, né? Que usa um programa escrito em Python e vários outros programinhas concatenados para fazer uma coisa mais complexa. Então, demora muito? Dá uma seta para cima aí, tira o Z daí, pra gente ver. Peraí, como é que a gente vai fazer para isso tudo aqui ir para um arquivo? Dá um eco, não? Só que daí eu tenho que botar aspas no início e no fim. É melhor botar aspas simples. Aspas simples. Não, mas não tem aspas duplas nesse... Esse comando todo não tem aspas duplas. Sim, mas para não expandir nada, né? É? Tá. Então, aqui, ok. E aí eu tenho que fazer eco disso. Direciona para um arquivo. Isso. Para um arquivo, vai se chamar badfamilies.sh, tá? Aí eu vou lá no Vim e coloco um cabeçalho nele, exclamação. Sim, isso. barra bin, barra dash? Não, pode ser, mas pode ser o SR, o jeito mais clássico é o SR, barra bin, não, barra bin, barra env, espaço bash, isso. Bash, tá. Então isso eu tô dizendo que ele é interpretado pelo bash, e aí chmod para dar permissões de execução. Para todo mundo pode executar isso aqui. O A é all users, mais é para adicionar um atributo X de execução. Exato. Então, tá aqui o arquivo. E aí a gente faz um ./badfamilies e ele pensa um pouquinho e... mas tem uma coisa que a gente devia ter feito, então. Logo antes aqui de executar, ele remove o arquivo rfnfamilies. Pronto, para não fazer gerar duas vezes a mesma lista. Isso. Tá? Então agora eu executo ele, espero um pouquinho e agora eu vejo o arquivo e tá lá o arquivo com a saída. Maravilha. Né?
Agora então muda lá no programa para tirar o Z, se você não se incomodar. Claro. E aí a gente, enquanto Aham, para ver todo mundo. sim. Pronto. É isso aí. Você sabe que tem uma variável, não é? Na verdade, uma variável do Bash, né? Hum. Que eu vou lembrar o nome aqui daqui a pouquinho, mas é uma opção de funcionamento do Bash que muda o comportamento dessas expansões. E talvez você possa usar asterisco, asterisco, que ele já dá conta de expandir tudo que é diretório, dentro do diretório, dentro do diretório, dentro do diretório, independente de você precisar saber, inclusive, O número de diretórios. o número de diretórios que tem. Aqui na verdade eu sei. Aqui ele tem um diretório que é o nome da licença, que tem 3 licenças possíveis, que é a Open Font License, a Apache e a Ubuntu Font License, que foi usado uma única vez. Na fonte do Ubuntu eles usaram a Ubuntu Font License e mais nenhum outro projeto usou essa licença, então tem esses 3 subdiretórios. Aí aqui dentro é o diretório com o nome da família e depois o outro asterisco é o... É que nesse caso você sabe exatamente a estrutura, sei, né? Tem uma estrutura bem regular. Quando não souber... Você lembra de cabeça, Fiori, de Simplex, se tiver por aí? Será que não é uma coisa assim, tipo... Opa! Asterisco, ponto, ponto... Não é. Você vai usar asterisco, asterisco e ele vai fazer tudo isso. Mas é só se você estabelecer um... É globe qualquer coisa que eu tô esquecido aqui. Mas daqui a pouco a gente... Você pode quebrar essas linhas aí pra ficar mais legível, né? Pode, Pode. claro. Mas toda a estética vai depender do gosto do freguês. Exatamente. Isso. Mas tá aí. Esse é o exemplo de uso do cut. Então vamos ver o que a gente usou aqui. A gente usou o FontBakery para rodar as checagens. A gente usou o grep para filtrar a saída padrão. Então, a entrada padrão é filtrada por uma regra e na saída vai a coisa com o filtro. Existe uma coisa muito legal no grep, que é o grep-v, que é o... Eu não sei se é V maiúsculo ou minúsculo, que ele faz a filtragem oposta. Ele te mostra todas as linhas que não batem com uma certa busca. Só um segundo aqui, achei aqui, Globestar, Shop Globestar. Sabia. Você leu no manual? Maldito manual. Simplex lendo o manual. Então, olha lá. Se não me engano, esse ponto aqui do grep, na verdade, vai ser interpretado como qualquer letra. Coisa, não é? Então, na verdade, se eu quisesse mesmo um ponto, seria barra invertida, ponto. Isso. Porque só o ponto, se tivesse um arquivo chamado ATTF, alguma outra coisa, onde não fosse de fato a extensão, fosse só o nome do arquivo, fosse ATTF alguma coisa, pegaria também. Então, se eu quero realmente ponto .ttf, eu tenho que botar um barra invertida aqui. O cut, para cortar, com delimitador e field, várias vezes, você pode rodar quantas vezes você quiser os comandos. A gente já viu que isso aqui funciona, não precisava colocar barra aqui, né? Delimitador e field, delimitador e campo, né? F de field em inglês, campo. O sort para ordenar alfabeticamente, né? De forma única, com o unique. Poderia ter sido o comando unique, em outros casos você não vai precisar dar o sort, mas ainda vai querer dar o unique, então é bom conhecer que o unique existe. E um whilezinho aqui e o echo. Enfim, usamos um monte de coisa para fazer uma coisa que eu teria gasto aí uns 15 minutos da minha vida se eu tivesse pego aquilo lá e tivesse ido manualmente copiar os nomes das famílias. Mais, né? Com grande chance de errar, inclusive. Com grande chance de errar e colocar assim... Mesmo que eu já tivesse gerado a lista, só se eu precisasse só colocar o asterisco na frente, imagina, asterisco, espaço enter, asterisco, espaço enter, asterisco, espaço enter, para, sei lá, uma lista de 180 nomes de família, eu ia gastar um pouquinho e correndo o risco ainda de digitar errado. De apagar um caractere errado. Então isso aqui ajuda muito ter esse tipo de habilidade. E depois tem um outro fator que é assim, você acabou de rodar isso hoje, né? E amanhã? E depois de amanhã? E semana que vem? Tem arquivos novos que não passam, tem que gerar a lista de novo, eu tenho que editar a lista na mão de novo. Pois é, então vira uma coisa automatizada, né? E que você pode fazer testes. Essa é a ideia de um shell script. Aliás, se você quiser aprender tudo isso e muito mais, eu sugiro você acessar blauaraújo.com e ver lá o curso do Shell GNU, do Blau e outros tantos cursos que ele tem nessa linha. E ele está fazendo um livro, bacanas. Né? Ele já fez um, né? Que é o pequeno manual do programador Bash, e agora vai ter
Shell GNU. Diga-se de passagem, de pequeno não tem nada. Casal. Não tem nada de pequeno. É isso aí, gente. Ó, meu exemplo acabou. Muito legal, viu? Para as próximas perguntas. Muito legal. Inclusive, o Cretil ele citou aí o sort menos u que eu não conhecia. E eu já editei vários scripts aqui agora pra tirar o sort ou pra tirar o unique. Não segui dessa. Editei um monte de script agora. Tá vendo só? É o que eu falo, aqui a gente aprende um monte de coisas juntos, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que é a variável simplex. Isso. Mas viu, Cretil, isso ensina a gente que a preguiça é uma das características, uma das virtudes de um bom hacker é ser preguiçoso. Sem dúvida. Porque ao ser preguiçoso, você acaba automatizando essas coisas. Inventando coisas para automatizar, né? Exatamente. Boa noite, Henrique, Michel, eu não tinha falado com vocês ainda antes. Como é que é a variável, Simplex? Você já escreveu aqui no chat, não? Não, é variável não, é uma opção do Bash, é um parâmetro. O Globstar. Globstar, assim? Coloquei na aba aqui do Git. Perfeito, foi o que eu escrevi. Então, Globstar igual a 1, é isso? Não, você tem que habilitar com o shopet, que é o comando interno do Bash para habilitar. Deixa eu ver aqui algum script aqui. Tá off, ó. Shopet Globstar tá off, então eu vou botar on. Não é assim que faz. Como é que faz? Tem que olhar o manual. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Olhar o manual. Restringe, suprime, habilita, é "-s". Então, shop "-s". E o nome da funcionalidade tá aqui, pronto. Agora, se eu rodar... É "-s" de 7, né? Se eu rodar Shopit Globstar, tá... Exatamente. Tá lá on. Aí, desta forma, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, vamos lá, ó, ls/usr/share/doc, e eu tenho uma porção de diretórios ainda aqui, tá vendo? Então, se eu usar um asterisco aqui, por exemplo, e fizer isso aqui, eu vou ver um monte de coisas que estão ali dentro de cada um desses programas. Ó, o SR ShareDoc Zatura, o SR ShareDoc Zip e assim por diante, né? Um monte deles, né? Então, como é que eu fiz isso? Desse jeito. Bota o "-d" aí para aparecer só o nome do diretório. Isso, vamos lá. "-d" para aparecer o nome do diretório. Eu vejo todos os nomes do diretório que estão ali. Quantas forem os níveis, né? Não importa, tem aqui o SR ShareDoc, o SR Share, e se eu quiser numa tacada só isso, depois de definir isso, o Globstar, eu poderia colocar simplesmente o SR ***, acho que era isso, não é isso, Simplex? Não era, não. É que aí vai pegar não só do share, né? Vai pegar bem mais coisa. Talvez por isso que esteja demorando, né? Pode ser. Vai pegar tudo que tem no seu Chama o Blau aí. Muito longa, né? Então vamos pegar o share só aqui. Pronto, tá lá. O FR é praticamente o que o sistema inteiro. Exatamente. Essa, né? Então, vamos lá. O SR. Vamos ver. Continua sendo muito longa, então vamos mandar isso aqui pega só do X11, para um que já vai resultado. Mas não vai mudar nada isso aqui, porque é expandido no shell. Mas você pode pegar só de um programa aí. O X11 deve ter subdiretórios, a gente já vê. O SRX11/***. Então, não é de tratar a saída do find logo de uma vez. Find não tem medo de árvore longa. Como é que é? Não, se for para listar isso aí, mete um find, que o find não tem medo não, ele vem lascando. Mas a expansão é feita antes, vai dar o mesmo problema de lista longa. Sim. Eu sugiro ver no subdiretório do USR Share X11,
Não, a gente pode fazer assim, mkdir teste, certo? Vamos fazer uma estrutura aqui, ó, mkdir -p, vamos fazer assim, ó, teste, aí vou fazer N1, N2, N3, N4, N5, e aí se a gente olhar com o tri, a gente vê a estrutura que ficou com os vários níveis, né? Então, se eu fizer aqui agora com o ls, desse jeito, vai ficar fácil de ver. ls... Bem mais didática. -d, né, para ver os diretórios, teste, barra, asterisco, asterisco, e aí a gente vê toda a estrutura. Pronto. Maravilha. Professor tem que se virar na hora para inventar alguma coisa para servir para demonstração, né? Exatamente. Como eu Mas não com sou... um asterisco só, para dizer boa. a diferença. A diferença é que eu vejo só um único nível. Muito bem, né? Maravilha. Muito bem. Tudo que tiver naquele mesmo nível, eu vou ver. Então, se eu fizer um mkdir teste, e ao invés de chamar N1 agora aqui, eu vou chamar M1, né? E aqui eu vou chamar NO1, né? Assim por diante. Então, se eu olhar com o tri aqui, teste, aí a gente vai ver que tem o M1, N1 e o O1 como os níveis principais. Só o N é que tem outros subníveis, né? Então, se eu rodar o LS no teste, ele só mostra os níveis irmãos aí, o M1, N1 e O1. E se a gente colocar com os dois asteriscos, depois de ter definido esse padrão, aí a gente vê todos os subníveis aí. Ó, tem mais uma linha aí pra gente testar, que é igualzinha essa anterior, adicionando uma barra entre esses dois asteriscos aí. Uma barra entre esses dois asteriscos. Aí, ó. Agora pegou um só, que é do segundo nível, né? Exatamente. Que tem um único resultado que tem 2 níveis. Exatamente. Muito bem. Maravilha. Então a gente tem que inventar coisa aqui, especialmente porque eu não sou professor de Shell GNU, né? Quem é professor de Shell GNU é o Blau Araújo. Mas vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta ou comentário. Eu creio que não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui na sala, e quem quiser continuar aqui na sala também pode continuar para os nossos papos, mas eu vou encerrar aqui a gravação dizendo que você me encontra aí nas mídias sociais por @Crecheu, venha lá fazer parte junto conosco do grupo lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU, ou na Rede Matrix, também pelo nome Curso GNU. Se você estiver curtindo e quiser nos apoiar, tem aí todas as formas de apoio financeiro. Eu quero agradecer a todos que têm apoiado e também dizer que você pode apoiar aí, não custa nada twittar, instagramzar, facebookar, não importa, a gente chega em qualquer lugar, tá bom. Eu não uso fundamentalmente essas ferramentas, mas se você usa e quiser levar para outras pessoas, a gente agradece. Então estamos aqui no nosso Lab GNU, de todas as terças-feiras às 19 horas, você consegue acessar aí usando crecheu.com.br/LabGNU. Muito obrigado. E para encerrar esse LabGNU em homenagem a essa participação tão bacana do Juca, Happy Hacking! Happy Hacking!